galera, tudo bem? Meu nome é Anaíse, eu sou professora de português e hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre a leitura e produção textual, beleza? Nós temos aqui o texto 1 que fala sobre humanos versus animais. Vamos ler. É óbvio que a prioridade absoluta de tudo nesse mundinho infernal é o bem-estar e a felicidade do ser humano. Porém, isso não quer dizer que não existam outros seres carentes e indefesos que mereçam nossa atenção também. Nas minhas andanças pela web, muitas vezes dou de cara com blogs mostrando o horror que fazem com os animais. Isto me deixa muito indignada e descrente da minha espécie, dos humanoides. Admiro quem tem a coragem de mostrar, de alertar para tais atrocidades, mas tenho de respeitar minha estrutura psíquica. Não me faz bem ver isso, muitas vezes. Já vi o suficiente. E não acredito que isso vá mudar muito. Onde há dinheiro no meio, as coisas continuam da maneira que estão ou extrapolam. E mesmo com órgãos governamentais ou não governamentais que fiscalizam os maus tratos em relação aos animais, a coisa continua de vento em popa, em todos os países do mundo. As vítimas são cães, gatos, vacas, cavalos, baleias, golfinhos e por aí vai, uma imensa lista. Dias atrás, no chão de um elevador, dei de cara com uma lagartixa alucinada tentando fugir. Minha primeira reação foi pisar, aquele bicho me olhando, o que poderia aprontar. Meu marido, que estava junto, segurou meu braço e disse: "Não mate, deixa a coitadinha, ela está lutando para viver." E aquilo me fez pensar, realmente ela estava lutando e talvez com medo de nós. Com o pé, empurrei o animalzinho para um canto onde ela pudesse sumir e cuidar da sua vida, seguir seu caminho tentando fugir dos predadores, que naquele momento seria eu. Mas são coisas que a gente vai aprendendo com um órgão que se chama coração, que significa sensibilidade e compaixão, e sair contente. Afinal, a pobre lagartixa não nos agrediu e não nos representava nenhuma ameaça. Por isso entendo muitas pessoas que não comem carne, que não usam casacos de pele, que não comem foie gras, patê de ganso. Realmente, não precisamos de carne e nem de casacos. Há substitutos desses produtos. Só não há substituto para o amor e o carinho que os animais nos dão. Mas estamos lentos demais para aprendermos que não é só dando que se recebe. Podíamos pensar em apenas dar. Este sim é o amor incondicional. E nisso não somos campeões. Então, o texto aí da Thaís Luso, que segue a questão. Isto me deixa muito indignada e descrente da minha espécie, os humanoides. Por que a autora não utilizou humano em vez da palavra em destaque em destaque anterior? Então, por que ela usa humanoide? O que é um humanoide, né? Um humanoide é uma criatura que parece ser humana, mas não é. Então, se você, por exemplo, for olhar como o cinema retrata os alienígenas, normalmente são criaturas humanoides. Então, eles têm pernas, braços, cabeça, né? Essa estrutura humana mais ou menos parecida com a nossa. Então, um humanoide é aquilo que parece humano, mas não é. Então, quando você fala aqui, né, e descrente da minha espécie, os humanoides, ela está dizendo que nós parecemos humanos, mas não somos, beleza? Então, essa é a justificativa. Sobe um pouquinho para mim, por favor. Esse quadrado vermelho. Isso, obrigada. Observe o fragmento. Dias atrás, no chão de um elevador, dei de cara com uma lagartixa alucinada tentando fugir. Minha primeira reação foi pisar. Aquele bicho me olhando, o que poderia aprontar? A respeito do trecho em destaque, pode-se afirmar que houve emprego de narração, descrição ou argumentação. Aqui nós temos os 3 tipos de escrita, né, os 3 tipos básicos de escrita, que é narrar, argumentar ou descrever. Então vamos diferenciar primeiro cada uma delas. O que é narrar? Narrar é contar um acontecimento, né? Você vai ter uma história, um enredo que vai ser narrado e você vai ter personagens que vão aí se desenvolver nesse enredo, beleza? Então, narrar é contar uma história. E descrever? Descrever é aquilo que o nome já diz. Então, se eu for falar, por exemplo, que essa parede é branca, que aqui tem uma televisão retangular de borda preta, eu não estou contando uma coisa, eu estou descrevendo um espaço, um ambiente. E a argumentação? A argumentação é a tentativa de fazer alguém adotar a sua opinião, convencer, beleza? Então, aqui, nesse trecho, a autora está contando uma história, descrevendo alguma coisa, ou ela está tentando te convencer? Se você for prestar atenção,
nós vamos perceber que ela situa no tempo, dias atrás, ela fala o que aconteceu, dei de cara com uma lagartixa alucinada, então a gente já sabe que tem personagens, né? E ela fala o desdobramento. Então, ela deu de cara com a lagartixa, depois tentando fugir, depois ela pisou. O bicho estava olhando o que poderia aprontar. Então, o que ela está fazendo é contar sobre o encontro dela com a lagartixa. Então, pode-se afirmar que houve emprego da narração. Justifique sua resposta. Ela está contando o encontro dela com a lagartixa e a gente percebe aqui a presença de um tempo, de um espaço, de personagens, de um princípio de enredo, beleza? Na 14. Segundo o texto, é possível afirmar que, já que existem leis para proibir os crimes contra os animais, o problema está resolvido? Comprove sua resposta retirando uma frase do texto que contém uma expressão coloquial usada por Thaís Luz. Então vamos lá. Já que existem leis para proibir os crimes contra animais, o problema está resolvido? Não. Por quê? Porque ela fala inclusive das pessoas que comem carne, das pessoas que, como ela, ia matar lá a lagartixa, mesmo a lagartixa não fazendo nada de mal, né? E aí ele pede uma frase do texto com uma expressão coloquial. Se você voltar aqui, ó, isso já é uma compaixão. Cadê? Deixa eu achar aqui. Volta. Quando ela fala que tudo está indo de vento em popa, aqui, ó. Sobe um pouquinho. Obrigada. Está aqui, quando ela fala, ó, e mesmo com órgãos governamentais ou não governamentais que fiscalizam os maus tratos em relação aos animais, a coisa continua de vento em popa em todos os países do mundo. Então, de vento em popa é a nossa expressão coloquial que mostra justamente que, mesmo com os órgãos governamentais, as coisas não vão bem. Ok? Vamos lá. Na 15. Meu marido, que estava junto, segurou meu braço e disse: não mate, deixe a coitadinha, ela está lutando para viver. Classifique o tipo de discurso empregado no fragmento, em destaque e indique qual outro sinal de pontuação poderia ser usado. Então vamos lá, quais são os tipos de discurso? Direto, indireto e indireto livre. O direto, então, é aquele que você pega exatamente a fala do personagem e coloca, transcreve para o seu texto, né? O indireto é aquele que o narrador modula a fala do personagem e o escritor, né, modula a fala do personagem, não é necessário ser tão fiel ao que foi dito, e aí ele pode colocar lá com suas próprias palavras. E o indireto livre é a junção dos dois. É quando você transcreve a fala do personagem, mas sem indicar com a pontuação que essa fala está presente. Então ela aparece no meio do discurso do narrador, mas não é o narrador que está falando. Beleza? E aí ele pergunta, qual é o tipo de discurso? A gente vê, segurou meu braço e disse, aspas, não mate, deixa a coitadinha, está tentando sobreviver. O que a gente tem aqui é o discurso direto. Por quê? Foi transcrito, entre aspas, exatamente o que o marido disse. Né? A presença da pontuação é extremamente característica no discurso direto, beleza? E aí quando ele pergunta que outro sinal de pontuação poderia ser usado, é que, em vez das aspas, você poderia usar o travessão, beleza? Que também é um indicativo aí de discurso direto. Aí o uso de um ou de outro fica a critério do escritor, beleza? Vamos lá. 16. Analisando o texto de maneira geral, pode-se afirmar que o objetivo da autora é contar uma história, ou seja, narrar um acontecimento, ou defender um ponto de vista, argumentar. Explique. Então, o que a gente tem aqui no texto dela, humanos versus animais, por mais que ela use, né, uma perspectiva narrativa para começar o texto dela, que ela conte o encontro com a lagartixa, a gente consegue entender que não é exatamente esse o ponto dela. Ela não quer só simplesmente, deixa eu te contar o que aconteceu outro dia comigo, não é isso. Ela cria uma reflexão para dizer, isso não quer dizer que não existam seres carentes e indefesos que mereçam a nossa atenção. Então aqui, por mais que o texto tenha trechos narrativos, é bem verdade, como a gente já avaliou, né? A gente percebe que esse texto tem também um viés argumentativo. Por quê? Porque ele tenta te convencer sobre o posicionamento dela de que os animais merecem ser preservados, ok? Então, é muito comum a gente ver, inclusive, descrição, narração e argumentação
aparecerem simultaneamente em textos, né? O mesmo texto pode trazer uma, duas ou até as três formas de escrita, isso é comum. Por isso que a gente tem que ver se a gente analisa o texto todo e aí a gente leva em consideração só aquilo que é geral, né? Que é mais, que aparece mais, ou se a gente vai levar em consideração só um trechinho e aí a gente diz o que acontece só naquele trechinho, beleza? Na 17, já no primeiro período do texto, Thaís Luso utiliza a expressão mundinho infernal, em que se emprega o sentido figurado, ou seja, conotação. Que figura de linguagem temos nessa expressão? Então, esse mundinho infernal, né, esse mundo que é como o inferno. E aí ela não está dizendo como o inferno, não tem esse como, mas de alguma forma ela está comparando o mundo ao inferno. Quando a gente faz essa comparação sem como, né, sem um elemento comparativo, a gente está falando de metáfora. Então, qual figura de linguagem nós temos? Metáfora, beleza? No texto 2, que é esse que está aparecendo aqui embaixo, a gente tem a carteira, né, que é um texto do Machado de Assis. Esse texto do Machado de Assis é enorme, como vocês podem perceber, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler a alternativa e a gente vai ler só os parágrafos que são necessários, essenciais, para a gente responder, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos lá. Na 19, vamos para a 19. Quanto à forma como o texto está construído, pode-se classificá-lo como predominantemente. E aí a gente quer saber se o texto é narrativo, descritivo, jornalístico ou dissertativo. Se você pega esse texto para ler, você vai perceber, de repente Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecimento, lhe disse rindo: olhe, se não dá por ela, perdia de uma vez. Então, o que a gente tem aqui é um início de enredo. Nós temos Honório, né, que estava andando na rua, olhou para o chão e teve uma determinada atitude. No decorrer do texto, você vai perceber que tem aí Honório com essa questão da carteira, de devolver ou não a carteira, né, o que fazer com ela e tudo mais. Todo esse dilema de alguém que acha uma carteira com dinheiro dentro. Esse texto de Machado de Assis é um conto, né? Os contos, eles são essencialmente textos narrativos, beleza? Porque eles têm como propósito somente contar a história. Então, pode até ser que em algum momento tenha uma descrição? Pode. Mas já pelo início lá, a gente percebe que a gente tem uma estrutura toda de apresentação de texto narrativo. A gente tem personagem, a gente tem apresentação do enredo, a gente tem um espaço, beleza? Então, quando ele pergunta quanto à forma, qual é o predominante? Letra A já diz, narrativo, porque trata-se de uma história que contém personagens e elementos como espaço e tempo determinados, o que eu acabei de falar. Beleza? Vamos lá. Desce um pouquinho para mim? Obrigada. Nós temos aqui na 20. Machado de Assis utiliza-se da metonímia no seguinte trecho. Então, metonímia, a gente tem uma figura de linguagem, né, que é uma figura muito comum e que as pessoas confundem muito, né? Então, o que é a metonímia? É quando a gente usa um elemento mais particular, mais específico, para denominar alguma coisa que é mais abrangente, tá? A grosso modo, é isso que a gente chama de metonímia. Então, aqui ele dá algumas possibilidades. Fingir-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidade. Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Mas disse-lhe hoje uma palavra azeda com um gesto mau. E na letra E, Honório teve pena de não crer nos anjos. Né? Se você voltar no texto, porque essa questão traz alternativas que são descontextualizadas aqui na questão, mas que para você responder, você precisa contextualizá-las, tá? Por isso que é importante ler o texto. A gente não leu aqui no vídeo, mas, por favor, leia esse texto, A Carteira, Machado de Assis, tá? Então, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Aqui. Dona Amélia não sabia de nada.
Ele não contava nada à mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com 3 e 4 e depois ia ouvir os trechos de música alemã que Dona Amélia tocava muito bem ao piano e que o Gustavo escutava com indizível prazer, ou jogava cartas ou simplesmente falavam de política. Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados, ficou espantado e perguntou o que era. Nada, nada. Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos, era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis. E toca a trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou emprestado para pagar mal e a mais horas. Então, aqui nesse trecho que a gente leu, tem boa parte das alternativas, né? Então, nós temos aqui, fingia-se alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. O mar de prosperidades, não temos aí essa relação, né, de parte e todo. Ele está fazendo aí uma associação, uma espécie de comparação, mas não temos aí a relação de parte e todo. Depois nós temos... cadê? Ele fala aqui, compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Medo do futuro e o horror da miséria, a gente não tem também relação de parte e todo, beleza? Então também não vai ser. Desce para mim um pouquinho a imagem. Pode descer um pouco mais. Obrigada. Aqui. A dívida urgente de hoje são os malditos 400 e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanta conta, nem ela cresceu tanto como agora. E, a rigor, o credor não lhe punha a faca aos peitos, mas disse-lhe hoje uma palavra azeda, com um gesto mau, e Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Percebam que, quando a gente fala aqui, nunca demorou tanta conta, nem ela cresceu tanto como agora, e, a rigor, o credor não lhe punha a faca nos peitos, mas disse-lhe hoje uma palavra azeda, com um gesto mau. Uma palavra azeda, né? A pessoa que falou, ela não falou uma palavra azeda, né? Assim, uma palavra azeda é fazer maus modos. Então, ela não falou uma palavra azeda. Provavelmente foi, no mínimo, uma frase, correto? Então, a gente pode dizer que a palavra é a parte de um discurso, de uma frase, de um enunciado? Sim. Então, a gente tem aqui uma relação de parte e todo, porque ele não disse literalmente só uma palavra, ele disse um discurso. Beleza? Conseguiu entender? Então, se a gente vai aqui, né, a gente tem, mas disse-lhe hoje uma palavra azeda com um gesto mau. Letra D é a nossa alternativa. Beleza? Vamos lá. Brasileiro não gosta de ler? Não é a primeira vez que falo nesse assunto, o da quantidade assustadora de analfabetos deste nosso Brasil. Não sei bem a cifra oficial e não acredito muito em cifras oficiais. Primeiro, precisa ser esclarecida a questão do que é analfabetismo. E para mim, alfabetizado não é quem assina o nome, talvez embaixo de um documento, mas quem assina um documento que conseguiu ler e entender. A imensa maioria dos ditos meramente alfabetizados não está nessa lista, portanto são analfabetos, um dado melancólico para qualquer país civilizado. Nem sempre um povo leitor interessa a um governo, falo de algum país ficcional, pois quem lê é informado e vai votar com relativa lucidez. Ler e escrever faz parte de ser gente. Sempre fui de muito ler, não por virtude, mas porque em nossa casa livro era um objeto cotidiano, como o pão e o leite. Lembro de minhas avós de livro na mão quando não estavam lidando na casa. Minha cama de menina e mocinha era embutida em prateleiras, criança insone, meu conforto nas noites... Aqui. Nas noites intermináveis era acender o abajur, estender a mão e ali estavam os meus amigos. Algumas vezes acordei minha mãe, esquecendo a hora e dando risadas com a boneca Emília de Monteiro Lobato, meu ídolo em criança. Fazia 1000 artes e todo mundo achava graça. E a escola não conseguiu estragar esse meu amor pelas histórias e pelas palavras. Digo isso com um pouco de ironia, mas sem nenhuma depreciação, ao excelente colégio onde estudei, quando criança e adolescente, que muito me preparou para o mundo maior que eu conheceria saindo de minha cidadezinha aos 18 anos. Falo da impropriedade que talvez exista até hoje
e que não era culpa das escolas, mas dos programas educacionais, de fazer adolescentes ler os clássicos brasileiros, os românticos, seja o que for, quando eles ainda nem têm o prazer da leitura. Qualquer menino ou menina se assusta ao ler Macedo, Alencar e outros, vai achar enfadonho, não vai querer, não vai entender, não vai se entusiasmar. Para mim, esses programas cometem um pecado básico e fatal, afastando da leitura estudantes ainda imaturos. Como ler é um hábito raro entre nós e a meninada chega ao colégio achando um livro uma coisa quase esquisita e leitura uma chatice, talvez ela precise ser seduzida, percebendo que ler pode ser divertido, interessante, pode entusiasmar, distrair, dar prazer. Só um pouquinho para mim. Eu sugiro crônicas, pois temos grandes cronistas no Brasil, a começar por Rubem Braga e Paulo Mendes Campos, além dos vivos como Veríssimo e outros tantos. Além disso, cada um deve descobrir o que gosta de ler e vai gostar, talvez, pela vida fora. Não é preciso que todos amem os clássicos nem apreciem romance ou poesia. Há quem goste de ler sobre esporte, explorações, viagens, astronáutica ou astronomia, histórias, arte, computação, seja o que for. O que é preciso é ler. Revista serve, jornal é ótimo, qualquer coisa que nos faça exercitar esse órgão tão esquecido, o cérebro. Lendo, a gente aprende até sem sentir, cresce, fica mais poderoso, mais forte como indivíduo, mais integrado no mundo, mais curioso, mais ligado. Mas para isso é preciso primeiro alfabetizar-se, e não só lá pelo ensino médio, como ainda ocorre. Os primeiros anos são fundamentais não apenas por serem os primeiros, mas por construírem a base do que seremos... Do que seremos, faremos e aprenderemos depois. Ali nasce a atitude em relação ao nosso lugar no mundo, escolhas pessoais, profissionais pela vida fora. Por isso, esses primeiros anos em que se aprende a ler e a escrever deviam ser estimulantes, firmes, fortes e eficientes, não perversamente severos. Já se faz um grande trabalho de leitura em muitas escolas, mas naquelas em que com 9, 10 anos o aluno ainda não usa com naturalidade a língua materna, pouco se pode esperar. E não há como se queixar depois, com a eterna reclamação de que o brasileiro não gosta de ler. Essa porta nem lhe foi aberta. Então, o que nós temos aqui é um grande manifesto da Lia Luft sobre a leitura, sobre a educação, sobre a importância de se alfabetizar. Então, como é que a pessoa vai ter prazer pela leitura se ela nunca foi apresentada esse prazer? Se isso sempre foi algo dispendioso, né? Então, nós temos aqui. E para mim, alfabetizado não é quem assina o nome, talvez embaixo do documento, mas quem assina um documento que conseguiu ler e entender. Na passagem anterior, o emprego das reticências. Cria expectativa em relação ao que vai ser informado. Desfaz a oposição que se instala entre ler e entender. Interrompe a sequência para desviar a atenção. Confere a ação de entender, papel secundário. Contraria a ideia de que é preciso entender o texto que se assina. Então, vamos lá, vamos analisar, né? Um documento que conseguiu ler e entender. Quando ela fala, contraria a ideia de que é preciso entender o texto que se assina, o que está querendo dizer aqui é o seguinte: normalmente as pessoas, né, assinam documentos sem ler. E aí a gente tem também, além disso, muitos casos de analfabetismo funcional, que a pessoa lê, mas não entende o que está lendo, beleza? E não só nos casos de analfabetismo funcional, para ser sincera. Porque, por exemplo, né, qualquer pessoa tem dificuldade de pegar, por exemplo, um texto jurídico e entender, mas muitas vezes você tem que assinar. Então, você pega, lê, não entende nada, assina embaixo. Então, ela cria aqui, ó, conseguiu ler e entender. Então, é necessário entender também, né? Ler não pressupõe entender. Então, aqui a letra E aparece como o nosso gabarito, beleza? Desce um pouquinho para mim, até aparecer essa questão 22 aqui. Isso, tá bom, obrigada. Leia as frases a seguir para responder a questão. Então, 1. Que fala nesse assunto o da quantidade assustadora de analfabetos. 2. Um dado melancólico para qualquer país civilizado. 3. Meu conforto nas noites intermináveis era acender o abajur. 4. De fazer adolescentes ler os clássicos brasileiros, os românticos. Embora a função do adjetivo seja caracterizar seres ou objetos nomeados pelos substantivos, há casos em que, por intermédio do adjetivo, expressa-se uma opinião particular acerca de tais seres. Nas frases acima, ocorre a segunda situação em. Então, ele quer saber aqui em qual frase a gente está usando o adjetivo para dar uma opinião particular acerca de tais seres, beleza? Então, quando a gente vem aqui, ó,
que falam nesse assunto a quantidade assustadora de analfabetos. Um dado melancólico. Meu conforto nas noites intermináveis. De fazer adolescente ler os clássicos brasileiros e os românticos, né? Então, a segunda situação, que é uma opinião muito particular, a gente tem aqui, ó, meu conforto nas noites intermináveis, tá? Por quê? Por mais que a gente tenha algum tipo de informação em assustador e melancólico, de opinião, desculpa, é uma opinião mais objetiva, né? Imagino que não tem ninguém com bom senso que vai dizer que essa quantidade grande de analfabetos não seja assustadora. O assustador até atribui, né, ajuda a atribuir a essa quantidade uma ideia de que ela é muito grande, né? E embaixo, um dado melancólico para qualquer país civilizado é justamente isso, né? Qualquer país civilizado que se preze vai achar esse dado melancólico, esse dado triste. Então, só a número 3 traz de fato aí esse interminável como uma percepção completamente pessoal da autora. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, se cuidem.